Pessoas que vivem enciumadas, na verdade, estão pedindo para que seu parceiro vá embora. Freud já dizia isso pra gente, que quando alguém tem muitos ciúmes, quando alguém fica assim, se sentindo muito enganado, na verdade, essa pessoa inconscientemente está pedindo para que seu parceiro vá embora. E o que eu quero trazer nessa live para vocês hoje é destrinchar isso que Bert nos traz, através também de um pouquinho da visão do Freud, do que ele trouxe de conhecimento pra gente. Na verdade, quando uma pessoa sente um ciúmes, os ciúmes, aqueles ciúmes de cuidado, ele até é normal, mas existem 3 tipos de ciúmes. O infantil, que é esse competitivo normal, o projetado e o delirante. E é sobre esses 3 níveis de ciúmes que nós iremos conversar nessa live. Se você acha que faz sentido, que vai agregar, faz o seguinte, vamos fazer uma troca aqui? Compartilha essa live agora, manda um aviãozinho para outras pessoas. Eu quero que vocês, junto comigo, vamos discutindo esse tema que é importante, principalmente nas relações afetivas. Me conta aqui, vamos chegando. Alguém aqui é terapeuta que trabalha com casais? Esse tema pode ser muito útil para uma terapia de casal. E mais do que isso, se você atende alguma pessoa que passa por questões emocionais, por questões difíceis lá nos relacionamentos, aquelas pessoas que vivem furadas ou que vivem dando errado as relações, pode ajudar bastante você no seu setting terapêutico. Mas se você é essa pessoa ciumenta, fica aqui comigo que vai ser importante. E se você conhece alguma pessoa ciumenta, compartilha com ela, porque isso pode ajudar muito. Bora lá? Eu fiz um post na semana passada falando exatamente dos ciúmes, né? Que existe algo que Bert diz dentro dos relacionamentos conjugais, que quando uma pessoa tem muitos ciúmes da outra e fica assim, eu tenho ciúmes, eu fico assim angustiada porque eu acho que ele pode estar me traindo, porque eu acho que ele não está sendo fiel. Existe algo no inconsciente dessa pessoa que está dizendo para outra pessoa, vá embora. Não é isso que Bert traz pra gente dentro do seu conhecimento? Sim. E aí, dentro dos meus estudos da psicanálise, fui aprofundar um pouquinho nos ciúmes para entender por que Bert traz isso pra gente. Essa live vai ser bem curtinha, então fica comigo. No final eu vou fazer um exercício. Bert traz esse conhecimento, eu ia falar Bert diz, não. Bert trouxe esse conhecimento e todo o conhecimento do Bert também vem muito embasado na psicanálise. E Freud diz que existem 3 tipos de ciúmes, 3 níveis de ciúmes. O primeiro ciúmes, todos nós aqui nessa live temos. Todo mundo que está me assistindo aqui tem esse nível de ciúmes, porque faz parte da constituição do ser humano. Quando nós nascemos, nós estamos lá com os nossos pais e de repente nasce um irmão. E aí a gente entra nesse ciúmes competitivo. Toda criança até os 7 anos de idade é extremamente ciumenta. Por quê? Porque ela tem nessa convivência esse lugar de que os pais dela são o mundo, principalmente a mãe, e ela fica o tempo todo em disputa da atenção desses pais. Por isso que quando chega um irmão ou quando acontece alguma coisa que percebe que a mãe não tá ali, ela fica disputando esse olhar, essa atenção, mesmo que ela não faça, não tome ações, ela está nesse ciúme competitivo, porque mesmo a mãe que, por exemplo, foi trabalhar fora, ela também cria esses ciúmes do trabalho da mãe que tirou a mãe dela, onde a mãe está dando mais importância para esse trabalho, por exemplo. Todo
que até mesmo para sobreviver dentro dessa psique nossa, desse universo interno, a gente tem uma disputa. Então, o ciúmes, ele é normal, porque todos nós, em algum nível, tem sentimentos de rejeição, de exclusão. Só que algumas pessoas são muito mais exacerbadas do que a outra. Quando o Bert fala do ciúmes, que aquela pessoa que é muito ciumenta, o marido está pedindo para o marido ir embora, por exemplo, ele não está dizendo desse ciúmes normal, desses ciúmes que você realmente pega alguma coisa e fala assim, como assim? Né? Ou que você tem esse cuidado pelo outro. E muito junto com o que Bert traz dentro dos relacionamentos, Bert traz uma coisa super importante que ele fala: relacionar-se, relacionamento não é para sempre. Uma hora vai ter uma despedida, uma hora vai ter um fim isso. Ou numa separação ou em uma morte. E aí, algumas pessoas que ficam nesse ciúmes normal, elas também estão nesse ciúmes por disputa da atenção do marido ou daquela pessoa, porque isso é um reflexo muito grande do que ela viveu lá na sua infância. E como eu disse, todos nós em algum momento tivemos um elemento extra para tirar a atenção dos nossos pais, principalmente da nossa mãe, o tempo todo pra gente. Então, os ciúmes na vida de qualquer ser humano é normal. Lógico que tem gente que fala assim, eu não tenho quase nada de ciúmes. Ótimo! Sinal que você passou bem por essa fase da sua infância. Mas sempre existe um resquício. E todos nós, isso faz parte das necessidades básicas do ser humano, é ser amado, ser aceito e ter ali a atenção do objeto amado, da pessoa amada. Então, isso sim faz parte de toda a constituição de qualquer ser humano que vai se desenvolvendo. A menos que ele seja classificado como uma pessoa, de repente, psicótica, que vive no mundo da lua, que tem outras paranoias, mas toda pessoa, sim, ela tem, é normal esses ciúmes, que a gente chama de ciúmes infantil ou de ciúmes competitivo, ok? E não é desses ciúmes que Bert falava quando a pessoa que tem ciúmes está pedindo para o outro ir embora. Porque no nosso segundo nível de ciúmes, Freud nos traz o ciúme projetado. E o que é o ciúmes projetado? Já vou explicar para vocês. Mas antes de explicar o que é ciúmes projetado, eu preciso trazer um outro ponto para vocês. Todos nós somos, não, aliás, a maioria de nós, né, somos neuróticos. Dentro da psicanálise, a gente tem nós classificamos neuróticos, psicóticos e perversos, né? São esses 3 níveis de classificação. Então, a maioria de nós é, na sua grande constituição, neurótico. E eu vou explicar um pouquinho para quem não sabe o que é ser neurótico, tá? A gente tem um tema, você é muito neurótica. O que é uma pessoa neurótica, né? Não tô dizendo que isso é exacerbado. Todos nós temos um pouquinho de cada um. Não se iludam, vamos olhar para as sombras. Todos nós temos um pouquinho de cada um na nossa constituição. Mas algumas pessoas são mais neuróticas. Dentro dos neuróticos, o que é o lado neurótico? É esse processo da nossa criatividade, vou tentar colocar em palavras mais fáceis de vocês entenderem para quem é leigo, tá? Todos nós pensamos sobre algo e muitas vezes os pensamentos nos consomem. Pessoas que têm muitos pensamentos que as consomem são pessoas que são um pouquinho mais neuróticas do que as pessoas que têm menos pensamentos que a consomem. E quando a gente tem, e todos nós temos esse
infinito de pensamentos que às vezes a gente nem se dá conta que ele apareceu dentro da gente. Muitas vezes tem pessoas que se prendem a pensamentos, não é verdade? Por exemplo, você tem um pensamento, porque eu acho que não vai dar o dinheiro para pagar as contas do mês. Aí você acorda, não vai ter dinheiro para pagar as contas do mês. Você dorme, não vai ter dinheiro pra... Isso é um pensamento repetitivo e que faz parte de você ficar assim, ai meu Deus, mas se não der, que você tá lá no futuro, você fica pensando, porque aí você fica fantasiando também, ai meu Deus, se eu fizer isso, isso pode acontecer, se eu não fizer aquilo, aquilo pode acontecer. Então a gente tem essa ruminação que é normal de qualquer ser humano. Quando a gente tem um ciúmes competitivo, que é o primeiro nível de ciúmes, a gente falou assim, nossa, eu tô achando que meu companheiro tá olhando para aquela moça, porque aquela moça realmente é muito bonita, ele tá olhando para ela. E meu Deus do céu, isso me dá um ciúmes, eu falo, para de olhar para lá, olha para cá, porque eu já fico pensando o que o outro tá pensando. E qual é a característica do neurótico? A gente imaginar, porque não tem como a gente saber, o que o outro está pensando. Não é isso? Todo neurótico, todo mundo aqui em algum momento vai falar assim, nossa, mas aquela pessoa riu da outra, né? Aí você pensa, mesmo que você não racionalize, o que essa pessoa pensou quando riu da outra? Por que essa pessoa está pensando? E aí você fala, aquela pessoa... A gente não tem esse julgamento? Aquela pessoa, ela é muito rancorosa. Porque a gente já imagina o que essa pessoa pensa. Então, por natureza, dentro da nossa psique e dentro do nosso desenvolvimento, a gente tem muito isso de imaginar ou de pensar no que o outro está pensando. Então, dito isso, o primeiro ciúmes, que é o competitivo, que vem dessa infância, onde a gente teve essas questões com os pais, da gente realmente disputar ali um território com o irmão, esse ciúmes é normal, onde a gente vira pro nosso companheiro e fala assim, para de olhar para lá, olha para mim, você tá louco de olhar para outra? Que falta de respeito. É um ciúmes normal, desde que seja pontual. Aí tem o ciúmes projetado, que é onde Bert começa a trazer esse conhecimento que ele trouxe pra gente de que uma pessoa que tem muitos ciúmes do seu companheiro, na verdade, está pedindo para ele ir embora. Porque o ciúmes projetado, ele parte de um desejo inconsciente da gente. Existe, Freud, ele estudava muito a literatura, né? E o livro Dom Casmurro, ele fala muito, ele é um campo de estudo para os ciúmes, que inclusive eu vou fazer esse estudo junto com os meus alunos do PDS, tá? Eu vou decifrar ali com vocês todos os níveis de ciúmes dentro do livro Dom Casmurro. Mas, o que acontece? Quando eu tenho alguns desejos inconscientes, o que eu faço? Eu falo assim, nossa, eu vejo uma pessoa passando na rua, né? Gente, só vão me falando se tá fazendo sentido ou não, se vocês estão acompanhando, tá? Eu vejo uma pessoa na rua, eu sou casada, vamos supor. Eu sou casada, aí eu vejo um homem sem camisa na rua e falo, nossa, que homem maravilhoso. E aí eu falo, nossa, eu ficaria com ele agora, né? Mas às vezes, às vezes eu até falo, mas eu falo assim... Mas, às vezes, eu ainda recalco. Eu vou recalcar isso. Eu falo assim, nossa, que homem maravilhoso. Não, pelo amor de Deus, eu não posso nem pensar nisso. Imagina, eu sou uma mulher casada. Ai, meu Deus, não vou nem olhar. O que eu tô fazendo? Eu tô reprimindo também esse desejo que me arrebatou no meio da rua quando eu vi o homem sem camisa. E o que acontece no ciúmes projetado? Todo desejo que eu tenho, eu projeto no outro. Porque lembra que o neurótico, ele fica lá ruminando, pensando, ele pensa, né? Nossa, o que ele sentiu quando ele viu aquela mulher bonita? Realmente ela é bonita. Será que ele sentiu desejo?
Eu falo, vem pra cá. Pego, chamo ele e falo assim, olha pra mim. É pra mim que você tem que olhar, vamos dançar e tudo bem, e dispersa. Agora, a partir desse ponto, se eu começo a fantasiar mais em cima, eu começo a projetar o que passa dentro de mim no outro. E tem o terceiro nível de ciúmes que a gente vai falar. Por isso que Bert, que é o mais comum, é o ciúmes projetado. O ciúmes delirante é uma patologia, a gente vai conversar sobre ele, tá? Então, ciúmes infantil e competitivo. E o ciúmes projetado, ele é, na verdade, a gente projeta no outro o que está no nosso inconsciente. E talvez até no nosso próprio consciente, ou ainda até mesmo nas nossas próprias ações. A gente faz e a gente acredita que o outro também vai fazer, mas a gente, como um objeto egóico, a gente não quer que o outro faça aquilo que a gente fez. Porque a gente volta para aquela competição que eu tenho que ser o centro das atenções. Então, se eu vou trair, para mim é o fim do mundo descobrir que meu marido me trai. Então, muitas vezes a gente projeta esses ciúmes doentio ou por culpa ou por projeção dos desejos inconscientes que a gente tem. Diante disso, Bert diz que, na verdade, é um desejo inconsciente do outro ir embora. Por quê? Porque se eu tenho um ciúmes exagerado, eu posso ter feito com o outro aquilo que eu tenho medo que ele faça. E por culpa, eu fico nesse ciúmes tão exagerado que o outro vai se cansar e vai embora. E aí eu me sinto compensada na lei do equilíbrio. Porque Bert diz, uma das leis do Bert, que todo relacionamento tem que ter um equilíbrio na relação. Seja esse equilíbrio pro mais ou pro menos. Então, se eu faço e me sinto culpada, eu crio toda essa sintomática desse sintoma, desse ciúmes projetado, que é um pedido pro meu parceiro ir embora, porque assim eu fico com a balança equilibrada e o meu peso, nesse peso dessa consciência, ele se ameniza. Porém, tem alguns ciúmes projetados que eles são os nossos desejos inconscientes. Se eu não tenho coragem de dar vazão a esses sentimentos e desejos inconscientes, eu projeto que o outro está tendo coragem, está dando vazão a esses desejos inconscientes. E aí você fica projetando esses ciúmes no seu parceiro. Por isso que só que isso, meus amores, vocês podem falar assim, não faz o menor sentido. Por que você pode achar que não faz o menor sentido? Porque talvez você tenha recalcado os ciúmes inconscientes, os desejos inconscientes. Por isso que terapia é tão importante. Por isso que fazer análise é tão importante. Por isso que você passar por um processo é tão importante. Primeiro, para te curar desses ciúmes doentio, projetado, e também para você entender o que acontece dentro de você e saber lidar com tudo aquilo que você recalcou. E recalcou por quê? Porque é proibido ou porque tem alguma questão lá do passado, nossa criação, tudo aquilo que foi dito pra gente. Não tô dizendo que todo mundo vai ter que fazer as coisas, não. Não. A gente tem que aprender a lidar com os nossos desejos. Por exemplo, se eu vejo um rapaz na rua e falo, nossa, que, né? Uau! Mas isso não significa que eu vou fazer, mas eu vivi aquele momento de olhar e falar, tá tudo bem, talvez meu marido viva. E lógico que ninguém precisa saber e isso pode trazer um pouco de ciúmes, né? Mas eu ficar tão neurótica a ponto de ficar nesse ciúmes exagerado é porque algo dentro de mim, em relação aos meus desejos reprimidos, que precisam ser vistos. Ainda não tem nada a ver com o parceiro. Claro que existe um outro ponto. Vamos lá. Se existe uma história familiar de muita traição, se o seu companheiro que você tá agora ou sua companheira já teve uma traição, você projeta o passado também.
E projetar o passado também não é algo bom, porque a vida segue para frente. E como que a gente trabalha isso com a gente e com o nosso cliente? Com a gente vamos mergulhar no autoconhecimento. E com o nosso cliente, quando ele chega com esses ciúmes projetados, com esses desejos inconscientes. É importante que vocês caminhem com ele dentro de alguns exercícios para que eles se deem conta disso e consigam se transformar aos poucos, ok? E o terceiro nível, então esse é o nível de ciúmes que Bert fala tanto que o outro vai embora. E o nosso terceiro nível de ciúmes, essa live não vai ficar gravada, então fiquem aqui, por favor, tá? O nosso vai ficar gravado por poucas horas até eu baixar e subir pro YouTube. Não posso falar, senão o Instagram para de entregar minha live. Mas enfim, o terceiro nível de ciúmes é o ciúmes delirante. Todo ser humano é constituído na sua formação psíquica na sua infância. Quando muitas coisas aconteceram no decorrer da tua infância, muitas coisas são projetadas na nossa fase adulta. E o ciúmes delirante é aquele que a pessoa passa de neurótico para paranoico, onde ela começa a criar várias alucinações na cabeça dela. Ela começa a criar fantasias. Por exemplo, se eu vejo essa caneta fora do lugar, eu já crio uma grande situação achando que essa caneta meu marido jamais colocaria aqui. De repente alguém entrou aqui em casa junto com ele, botou essa caneta aqui. Será que ele trouxe uma mulher aqui para casa? E aí a gente vai criando essas fantasias, porque a gente pega qualquer objeto e desse objeto faz um contexto e uma história. Eu conheço uma pessoa, ela não é minha cliente não, tá? Ela tem ciúmes delirante e ela entra em umas paranoias bem fortes. Ela simplesmente olha o Instagram do cara que ela é afim e ela desconfia daquela pessoa que ele possa estar saindo. E aí ela começa a olhar o Instagram dele e o Instagram dela, o Instagram dele e o Instagram dela. E aí ela fica olhando quantas pessoas eles estão seguindo, os dois. E aí eles percebem, tipo, um tá 860 pessoas que tá seguindo. E a moça que ela acha que ele tá ficando, tá seguindo 1059. Aí, ela começa a seguir mais uma pessoa que deu 1060, que conversa com os 860 seguidores, pessoas que ele segue. Aí ela fala, tá vendo? Eles fazem isso para ficar com o mesmo número final, 60 e 60. E aí ela fica nessa paranoia. Olha, eu acho que hoje eles brigaram, porque ele tá seguindo 863 e ela tá em 1057. Então, você percebe que ela... Isso que eu tô falando é real, tá? Ela é um estado delirante de ciúmes, que chega a ser uma patologia. Esse é um dos exemplos do que ela pega para criar as fantasias dela em relação ao que pode estar acontecendo. Pessoas nesse nível, é doido mesmo, pessoas nesse nível são pessoas que têm os ciúmes delirante, que ela chega a ter delírios, porque ela pega uma coisa e vê um traço naquela coisa e projeta. Por exemplo, na obra Dom Casmurro, para quem leu Dom Casmurro, o Bento, que era casado com a Capitu, que tinha um vizinho que chamava Ezequiel, eles eram amigos, ele um dia acreditou que a Capitu e Ezequiel estavam tendo um caso. E depois que o filho dele nasceu,
ele começou a ver traços do Ezequiel, do filho. E a partir daí ele começou a criar várias paranoias, vários delírios a respeito disso. Exatamente, a pessoa deixa de ter vida, porque ela fica consumida pelas histórias que ela está contando. Neste caso, não tem muito a ver com o que o Bert traz do desejo inconsciente do parceiro ir embora. O desejo inconsciente do parceiro ir embora para no ciúmes projetado, onde eu projeto os meus desejos inconscientes achando que o outro tem coragem de fazer tais ações que eu reprimi dentro de mim. Agora, o ciúmes delirante de você falar, não, ele tá fazendo isso porque ele deve ter feito aquilo, ele tá lá porque ele deve estar acontecendo aqui, e agora ele deve estar não sei aonde, porque ele... Esse ciúmes delirante, ele é um ciúmes patológico. E para casos extremos assim, você tem que ter um conhecimento mais profundo para que você possa ajudar. E lógico que talvez não seja um acompanhamento somente terapêutico. Casos assim, ele precisa de um psiquiatra, de um terapeuta e de outros profissionais para ajudar as pessoas que perdem a sua vida. Tanto é que Dom Casmurro, no final da sua vida, morreu sozinho. Por quê? Porque a gente acaba perdendo a vida por conta de ciúmes delirante. Casos de ciúmes delirante, não adianta a gente só constelar. A gente tem que fazer um acompanhamento mais profundo. Em casos de ciúmes projetado também, porque Bert até traz, né? Ah, você tem um desejo inconsciente que o seu parceiro vai embora, mas e daí? Você concorda que se a pessoa vai para um processo, e o PDS faz isso, por isso que a gente vai falar muito sobre ciúmes, e eu vou estudar o caso Dom Casmurro com vocês lá no PDS. E a gente, prestem atenção, quem não é aluno do PDS e quer passar pelo processo e se conhece, aliás, se você não tem condições e se você é uma pessoa que tem ciúmes projetado, fortíssimo ou delirante, vem falar comigo que a gente vai... só que o delirante tem que ter acompanhamento psiquiátrico também, tá? Vem conversar comigo que eu vou abrir algumas vagas, porque eu e os meus alunos do PDS vamos começar a fazer uma pesquisa. A gente vai começar a atender algumas pessoas e vai começar a relatar todos esses casos com o estudo do PDS. Se você não está no PDS ainda e quer participar do PDS, vem falar comigo, que eu explico o que é o PDS, como funciona o PDS, que é uma metodologia onde nós não atendemos só com a constelação, é com a visão sistêmica e também através de um acompanhamento terapêutico sistêmico durante algumas sessões, tá? Então, o ciúmes delirante, ele é muito preocupante. E para casos assim, não tentem apenas acreditar que você vai... eu estava conversando com as minhas alunas, né? Os terapeutas, principalmente os terapeutas que trabalham com quântico, eu falei isso, né? Eu acho que cada coisa tem o seu lugar dentro do processo de autoconhecimento e de melhora do ser. Eu adoro terapia quântica, super acredito, porém a gente tem que tomar cuidado quando a gente atende um cliente. Eu vou falar isso para todo mundo aqui. Vamos supor que tem um cliente que veio, que ele tá com problema de saúde ou com alguém, vou dar esse exemplo, alguém com problema de saúde. E aí você começa a fazer a terapia quântica e você começa a falar, eu tenho certeza que vai ser curado, eu tenho certeza e vai dar tudo certo. E você também acredita, porque você acredita nessa ferramenta e eu sei que ela é capaz de reverter. Só que a gente não pode brincar de Deus. Porque se por acaso aconteceu com uma aluna minha, né? E ela faz terapia quântica também e tinha uma mãe que estava com a filha com câncer de 6 anos de idade e ela começou, não vai dar certo, vamos fazer, e fazendo toda a terapia. E o que aconteceu?
ela ficou lá durante 3 meses, porque você tem que pensar positivo e vamos olhar aí quando, tenho certeza, ela vai sair dessa ou ela vai sair dessa. E aí simplesmente a filha dessa cliente dela morreu. E ela, como terapeuta, não preparou a mãe para as possíveis possibilidades de desdobramento. Então a gente tem que entender que isso, ele é uma ferramenta, mas se você e que é super válida, porque com certeza dá muito certo para muitos casos, mas a gente não é Deus. E alguns destinos a gente tem que estar de acordo com eles, e como terapeuta, se o destino do outro tá pesado, então eu não sirvo para atender aquela pessoa, se para mim é difícil concordar com o destino da outra pessoa. Mas a gente precisa aprender a entender que se a gente quer colaborar, a gente precisa ajudar o nosso cliente a ficar mais estruturado. E é sobre isso que a gente fala no PDS. E Bert fala uma coisa muito importante: se a gente tem medo de falar de morte, a gente ainda não está sistêmico. Se você acredita que você já se olhou tanto, viu tanto, e a palavra morrer, acabar, ainda é um tabu para você, ou ainda é um lugar que você se afasta, sinal que você ainda não está tão sistêmico. Porque estar de acordo com tudo como é, inclusive com a morte, com a passagem, faz parte de uma postura sistêmica. Mas, voltando ao tema dos 3 níveis de ciúmes, cada um de nós tem um nível de ciúmes. Todo mundo tem ciúmes, como eu disse, e é normal. O ciúmes infantil, o competitivo, o projetado, que a gente precisa olhar para os nossos desejos inconscientes, porque senão a gente pode afastar nosso parceiro. E esse delirante, que eu acredito que não deva ter ninguém, ou se tiver alguém, vem falar comigo, porque o delirante, ele não acredita que ele tá errado, ele acredita que ele tá certo. Então, a pessoa que tem ciúmes delirante, às vezes ela nem se dá conta que ela tem um ciúmes delirante, porque ela realmente tem certeza. Não é que ela fica imaginando. O projetado, a diferença do projetado para o delirante, que o projetado até imagina, mas ele sabe que é uma imaginação e aquela imaginação consome ele. O delirante, ele tem certeza que aquilo que ele está vendo é o que está acontecendo. E isso é uma patologia. Então, se você conhecer alguém que, como o caso do exemplo que eu dei aqui, é importante você sugerir que essa pessoa vá buscar ajuda, porque a vida dessa pessoa está fadada à infelicidade e a morrer para a vida, porque esse ciúmes vai consumi-la. Tudo bem? Bom, vocês entenderam por que Bert fala tanto que o parceiro vai embora quando a gente fala do ciúmes projetado? Vocês conseguiram entender o porquê que Bert traz esse conceito de que a pessoa vai embora quando se há muitos ciúmes? E eu quero saber se existe alguma dúvida dentro de todos os conceitos que eu trouxe aqui. Enquanto eu estou pegando meus bonecos, e eu quero saber o que vocês acharam desse conhecimento, se vocês têm algo a dizer. Se vocês me fizerem alguma pergunta, eu respondo, senão a gente pode terminar a live ou fazer um exercício. O que vocês acham? Peraí que eu vou pegar um boneco que caiu. Tem um boneco, ó, deve ser o delirante, até caiu. Ou o parceiro, né? Do projetado que foi embora. Agora eu entendi, perfeito, ótimo, que bom. Que bom. E aí eu quero trazer uma coisa pra vocês. Deixa eu só ver se acho que tem algumas perguntas, não. Eu quero trazer uma coisa pra vocês. Como que a gente vai trabalhar o nosso cliente dentro de um setting terapêutico? Porque uma constelação mostra, mas caminhar com ele para ajudar ele a mudar isso é muito importante. Por isso eu faço convite para vocês virem para o PDS, tá? O PDS é uma metodologia onde a gente vai aprofundar nesses pontos com o nosso cliente, tá? Quem tiver interesse em conhecer o PDS, me chama. É um curso, você tem acesso a 1 ano, as aulas gravadas, aula ao vivo comigo toda quarta-feira
Em 1 mês de curso você já está atendendo e você vai continuar vindo porque a gente tem supervisão de caso e você vai atendendo seus clientes e vai trazendo, a gente vai discutindo e eu pego na mão de vocês. Então vocês vão ficar assim, ó, expert para atender todos esses casos, para ajudar a pessoa realmente sair dessa projeção, como o exemplo de hoje do ciumento, né? Mas tem outros casos, óbvio. Então, a gente vai trabalhar com o nosso cliente não só numa constelação ou num processo para dizer você vai perder o seu marido porque tem ciúmes. Então, a gente vai trabalhar exatamente a causa desses ciúmes também nas sessões. A gente vai trabalhar esse aprofundamento para a gente mostrar e dar estrutura para o cliente seguir, tá? Quem aqui tem ciúmes? Conta pra mim. Alguém tem ciúmes aqui? Alguém é ciumento? Não? Não, não, não? Não. Se vocês não falarem, gente, se vocês não interagirem comigo, como que eu vou fazer o exercício? A Mônica falando que eu pego na mão mesmo, pego mesmo. Sabe o que eu quero, gente? Sabe qual que é o meu objetivo maior? Cada vez mais tenham terapeutas que não fiquem no raso, que vão pro profundo. Bem pouquinho é ótimo, ciúmes, né? Então, vamos lá? Eu quero que vocês me digam aqui. Vamos lá, eu vou pegar 3 bonecos. Vou pegar 3 de cor diferente, né? Ui, ó, tem um boneco aqui que tá louco pra cair, hein, gente? Vamos lá? Tem 3 bonecos aqui, vocês estão vendo? Ilse, a gente conversa sobre o PDS depois, eu falo valores. Me chama no direct, tá? Vamos fazer exercício. Ah, caiu! Vocês estão aí, gente? Voltei! Caiu! Peraí. Vocês estão aí, amores? Então vamos. Bora lá? Vocês estão vendo o boneco ou os comentários estão em cima? Deixa eu parar os comentários. Só um minutinho. Desativar comentários. Ficou bom agora? Vocês estão vendo bem? Ou não? Agora não tem como saber se vocês estão vendo bem ou não. Mas acho que vocês estão vendo bem, né? Temos 3 bonecos aqui. Óbvio que vocês vão ficar com um pouquinho de medo de responder. Eu não vou botar o delirante, não. Pode ser? Vou tirar o delirante, vai. Vamos deixar o projetado e infantil. Mas eu vou colocar outros. Peraí. Não tem delirante aqui, tá, gente? Espera só um pouquinho. Primeiro eu vou pedir para vocês escolherem ou o azul ou o amarelo. Eu vou abrir os comentários porque eu preciso ver, ativar comentários. Escolham o azul ou o amarelo. Ok. Vamos, gente, pode falar. Quando tiver alguns comentários aí, eu vou revelar. Vamos lá. Quero ouvir vocês. Boa. Algumas pessoas estão dizendo azul, outras pessoas estão dizendo amarelo. Qual dos 2 bonecos vocês escolhem, azul ou amarelo? Um é o ciúmes infantil, competitivo, e o outro é o ciúmes projetado. Beleza? Boa. Ótimo. Então vamos falar? Atenção, amores. Vamos começar a trabalhar com as pessoas que escolheu... Achei o amarelo desesperado. Você escolheu o azul, Cassandra? Vamos primeiro começar com quem escolheu o bonequinho azul, tudo bem? Que é os ciúmes.
infantil. O que acontece? Quem tem ciúmes infantil, isso não quer dizer que tem mais ou menos ciúmes do que quem tem projetado, tá, amadas? O ciúmes infantil, muitas vezes a pessoa fica presa em algum momento da sua infância também. Por isso, a gente vai colocar mais 2 bonecos. Para quem escolheu o azul? Vermelho ou branco? Para quem escolheu o azul, vermelho ou branco? Sem medo, gente. Não vou pegar pesado hoje, não. Vai, Lucinéia, que você escolheu o azul, vermelho ou branco? Isso. Tá. Bom, vocês já devem ter escolhido, só não falaram, né? Que estão com medo. Fica com medo, não. Mas vai fazer sentido, que eu já vi umas pessoas respondendo aí que eu conheço. Vamos lá. Muitas pessoas têm um ciúme infantil porque buscou na infância o seu lugar, o seu reconhecimento. Isso pode estar muito ligado a um irmão, quando o irmão nasceu vermelho, ligado nesse lugar de querer ser o preterido. E eu falo que sim, porque eu vi o que a Lucinéia escreveu que tem a ver com a história dela. Né, Lucinéia? Essa história aqui desses ciúmes em relação ao vermelho, que tem a ver nosso ciúmes infantil ligado aos nossos irmãos, é quando o irmão nasce, ou quando a mãe dá atenção para alguma outra coisa mais do que pra gente, ou quando existe um desejo competitivo dentro da gente na infância, tá? Que tem a ver lá com o que teu pai queria quando você nasceu. A Lucinéia, já que eu conheço a história dela. Quem escolheu o branco? Quem escolheu o branco, dentro desses ciúmes, tem uma forte competição, provavelmente com a própria mãe, quando a gente chega lá no complexo de Édipo. Essa luta para ter o amor do pai ou o amor da mãe, muitas vezes nesse infantil, dentro dessa fase que Freud diz que nós temos 5 fases do nosso desenvolvimento psicossexual. E a terceira fase é a fálica, onde começam o complexo de Édipo. É daí que vem os filhinhos da mamãe, filhinhos do papai. É desse lugar, né, Cassandra? Quando eu vi que você escreveu branco, eu falei, viu como faz sentido? Então, olha só, Alex. Você me conta aí depois desse complexo de Édipo, conversa comigo lá no direct, quero saber mais. Então, o que eu falo, tá tudo certo, todo mundo passa por essa fase, todos nós passamos. Alguns ficam um pouco mais presos nessa fase, da fase fálica, que existe aí esse lugar do pai, da mãe, nessa competição. E tem pessoas que passam bem, tá? Mas todo mundo passa por essa fase. Se é um ciúmes infantil, vamos olhar. Eu sugiro assim, dentro do lugar de vocês, porque o que é o ciúmes, tá? O ciúmes, ele também é uma defesa contra aquilo que a gente acredita que não vai ter. A gente sente ciúmes para se defender da perda do objeto. Então, a gente sente ciúmes do marido para se defender de uma possível perda. Então, a gente vai sofrer menos por conta dos... Se a gente tem muitos ciúmes, a gente vai sofrer menos. Se você perceber casais, nossa, mas eles se davam tão bem, era tão harmonioso, existia tanta confiança. Quando existe um rompimento entre esse casal, a dor da separação é muito mais avassaladora do que casais que viviam em pé de guerra por conta de ciúmes. Porque eles já vêm se preparando para um dia eles não terem mais. Então, as pessoas que estão presas no ciúmes infantil e que estão ou no complexo de Édipo ou nessa competição com os irmãos, isso vai refletindo na vida de vocês também.
também é um lugar daquilo que você acredita que você não tem, o teu espaço, o teu lugar. Por isso que esse ciúmes infantil às vezes vem. Agora, vamos falar da galera que escolheu o azulzinho lá no início. Já sabe, né? O azulzinho é o ciúmes projetado. Questões que estão no nosso inconsciente e que faz a gente projetar. Só que esse... Não, do amarelo agora, tá? Agora a gente tá indo pro outro, ok? Lá no começo, quem escolheu... Ah, era amarelo, gente? Desculpa, é verdade. Quem escolheu o amarelo, desculpa, que era o ciúmes projetado. Obrigada, pessoas de plantão, por me ajudar aí, que eu dei um na cor. Quem escolheu o ciúmes projetado? Calma, gente, o projetado não é só aquele lugar da gente ter aquele desejo inconsciente de trair, a gente acredita que o nosso parceiro tá traindo. Eu vi que muitas pessoas colocaram o ciúmes projetado. O que é um ciúmes projetado muitas vezes? A gente, conforme a gente vai passando pela vida e vai sendo traída e vai passando por uns perrengues, ou uma traição de uma amizade, uma traição de um relacionamento, a gente vai se protegendo e por isso a gente vai projetando ciúmes, porque também essa projeção é uma forma de defesa, não necessariamente só os desejos inconscientes. Então agora eu vou trazer outros 2 bonecos para ver se você projeta os acontecimentos da sua vida e os traumas ou se você projeta no outro os teus desejos inconscientes. Eu vou falar aqui, vou colocar 2. Vou pegar outro, vou pegar um branco. Deixa eu ver. Escolham, pessoal que escolheu o amarelo. Peraí, deixa eu pensar aqui. Pronto. Pessoal que escolheu o amarelo. Ninguém vai responder. Boa, Gabi, obrigada por responder, que eu falei, o povo vai ficar com medo de responder. Boa, a maioria respondendo verde. Mais alguém vai responder? No. Branco, mais uma no branco. Beleza. Eu sei que poucas pessoas vão querer responder. Vamos lá, vamos começar pelo verde. O verde são esses traumas que você projeta. Os traumas que você viveu e como defesa você projeta que você vai passar por isso de novo. Esses traumas podem ser ancestrais, como pode ser traumas de algo que você viveu. E claro que talvez volte lá na infância também, tá? Não é porque você tá no projetado que você não tem um ciúmes infantil. Porque você pode estar projetando algo lá da sua infância também, uma traição, um momento que você se sentiu desamparado, que a pessoa ia te trair. Então as pessoas aqui geralmente no seu nível de ciúmes projetado, de acreditar que o outro pode estar fazendo, traz muito forte. Oi, Edu! Traz muito forte essa questão dos traumas que você passou. Mas não se iluda, tá? Também tem coisa para se olhar aí. Porque a gente, só vou falar aqui uma coisa pra vocês. E todo mundo tem também um pouquinho de ciúmes projetado, porque todo mundo tem desejos que tá reprimindo. Também é normal do ser humano, mas é preciso entender qual é esse desejo que você tá reprimindo, tá? Então, se você tem um ciúmes projetado,
Presta atenção nos seus traumas. É preciso trabalhar esses traumas, dessas vivências, desses acontecimentos na sua vida, para que você não faça com que o outro vá embora. Porque o outro te salvar do seu trauma pode ficar muito pesado para ele. E ainda assim, como você está projetando, ele vai embora. Agora, quem escolheu o branquinho? Nem precisa falar, fui eu, tá? Quais são esses desejos inconscientes que você teve que reprimiu e que às vezes passa bem desapercebido lá no cantinho do pensamento, que você fala, não posso nem pensar nisso? Ou ainda, aquilo que você fez, você tem medo que o outro faça, porque você volta para o infantil que você pode e o outro não pode. De qualquer maneira, meus amores, todos nós temos questões dentro de nós. E quanto mais a gente se aprofunda e vê e observa, mais a gente vai ganhando expansão e qualidade de vida. Todo mundo acha que autoconhecimento é só uma coisa pra gente saber sobre. Não! Autoconhecimento traz felicidade, traz liberdade, traz expansão de consciência, traz essa coisa do quântico que eu falei lá atrás, faz o quântico ser atraído porque a gente está em paz, porque a gente sabe de verdade o que tem dentro de nós. Fica aqui um convite para vocês. 2. Primeiro, quem é terapeuta e quiser se aprofundar com o seu cliente nesses pontos, vem para o PDS. Para você aplicar um processo terapêutico onde a gente une com o sistêmico, né, que vem das constelações, com a psicanálise, desses conhecimentos de Freud também. Você não vai se tornar uma psicanalista, tá? Só para dizer, é uma metodologia onde a gente aprofunda esses conhecimentos com o nosso cliente. E o segundo é que eu vou abrir um grupo terapêutico para quem não tem dinheiro para fazer terapia individual, que eu acho extremamente importante, principalmente quem é terapeuta, tem que fazer terapia, mas eu faço curso, eu estudo. Ixi, cuidado para isso não virar sintoma, tá? Então vem fazer terapia, é importante fazer terapia. Não tem condições de fazer individual, vem fazer em grupo. Esse é o convite que eu faço para vocês. Quem tiver interesse, me chama no direct que a gente conversa. Eu vou fazer lives aqui sempre, fique aí nos avisos. Tem o Clube do Livro, entrem lá, porque eu aviso no Clube do Livro quando eu vou abrir a live também. Então fique aqui o convite para a gente compartilhar conhecimentos. E boa sorte nos seus ciúmes, que você consiga lidar bem com ele. E olha, todo sintoma é um amigo. Se tem ciúmes, se tem essas coisas, sinal que tem muita força aí para você desvendar dentro de você. Esse é o convite aqui. Beijo no coração e a gente se vê. Beijo, beijo, beijo.